Vai voltar. Então, vamos fazer hoje uma revisão sobre fluorose, tá? E aí, antes de qualquer coisa, quando o paciente chega para a gente, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? O paciente chegou no consultório, chegou na clínica odontológica, o que nós precisamos, né? Precisamos ver a queixa do paciente, né? A queixa principal do paciente. E, com isso, nós vamos fazer o exame clínico, né? Depois do exame clínico, nós vamos ter uma hipótese diagnóstica, né? Para a gente fechar o diagnóstico, nós precisamos fazer o quê? Do exame clínico, radiográfico, não é isso? E aí, nós chegamos no diagnóstico final. Com isso, gente, eu fiz o exame clínico, eu fiz uma anamnese bem detalhada. E o anamnese, o que eu vou observar? Eu vou ver o exame objetivo, né? O que o paciente chegou lá e falou. Aí, no exame físico, eu vou ter mais um respaldo para planejar esse paciente, né? Por quê? O paciente chegou com uma queixa principal, o que nós temos que observar? O que nós vamos planejar ele, né? Aí, o que eu pensei? Eu falei, ó, eu fiz o exame clínico, fiz a anamnese. Nessa anamnese, eu identifiquei o quê? Identifiquei a queixa do paciente, eu vou fazer a identificação do paciente, aí eu vou observar o quê? A queixa principal, a história da doença atual do paciente, e aí a história médica odontológica. Com isso, eu vou ver se tem alguém na família que tem alguma sintomatologia parecida ou alguma coisa assim similar, né? Então, eu vou ver os antecedentes familiares. E com isso, eu vou ver a história pessoal e social da família, né? Desse paciente. Aí, gente, o que a gente não pode esquecer, né? Eu fiz exame clínico, anamnese, e no exame físico, o que eu vou observar no exame físico? Eu vou ver os aspectos gerais do paciente, o exame extraoral e o intraoral. Beleza, professora. Então, eu tô com meu paciente já na cadeira e aí eu quero fechar o diagnóstico, né? Como é que eu vou chegar para fechar o diagnóstico? Antes de eu falar de fluorose, é importante que nós observamos que o quê? Que tem o dente, né? Nós temos o substrato, temos a microbiota, isso gera a cárie, né? Aí o que foi que aconteceu? Para a prevenção da cárie, né? Para prevenir a cárie, veio o quê? O flúor, não é? E aí, o que a gente pode falar? Que a fluorose dental é o quê, gente? É uma anomalia de desenvolvimento que pode causar o quê? A deformação no esmalte. Então, com excesso do flúor, tudo demais na vida gera alguns transtornos, né? Então, se eu falar que eu usei o flúor para prevenir a cárie, e aí eu posso gerar um problema, professora? Posso gerar um problema se eu não usar da forma correta e moderada, né? Então, quais são os fatores que determinam para ter uma cárie, para ter uma evolução da cárie? Então, nós temos que perceber que a renda influencia, a escolaridade, o comportamento, o conhecimento, a atitude e a classe social. Isso tudo influencia, né? Aí eu tenho o dente, e o que mais que eu tenho? Eu tenho a saliva, o micro-organismo, e aí vem a higiene, né? Então, professora, a senhora está me dizendo que eu preciso usar o flúor para prevenir a cárie, não é isso? Porque se eu não usar o flúor, eu posso ter uma evolução na cárie. Aí pronto.
O que a gente precisa saber para fechar o diagnóstico, né? E não pode esquecer. O que é recomendado? Para a gente diagnosticar a lesão de cárie. Lembrando, vamos lá para a vida clínica, né? Eu preciso ter um dente limpo, seco, bem iluminado, né? Aí eu preciso fazer uma profilaxia. Peraí, que tem gente chamando. Eu preciso fazer uma profilaxia. E aí eu vou deixar o campo bem iluminado. Quando eu falo isolamento, com um olhinho de algodão para diminuir a quantidade da saliva, né? E aí eu tenho que observar o quê? O espelho plano e bem visto, né? Porque não dá para ser aquele espelho bem arranhado. E o que nós precisamos também é da sonda. Qual é essa sonda, professora? Aquela sonda da OMS, tá? Pronto. Eu já vi que eu preciso prevenir, né? O flúor chegou para prevenção da cárie, né? O paciente já chegou na minha cadeira, eu já estou com o ambiente limpo, seco, bem iluminado. Pronto, fechou. Como é que eu vou diagnosticar que eu tenho uma fluorose? Tá todo mundo aí comigo? Vanessa? Sim, Pro. Dá pra ver? Tá ok. Bem-vinda. Aí, eu tenho os incisivos centrais. E o que eu consigo ver? Eu consigo ver umas manchas brancas hipoplásicas no esmalte. Isso é o quê? É a fluorose. Tá? Então, gente, quando nós falamos de fluorose, né, que já foi bem explanado para vocês, é o quê? Uma patologia que afeta os dentes, que se desenvolve durante a sua formação. Não, ótimo. E aí, o que mais? Essa alteração, ela é proveniente do quê? Do uso exagerado e não controlado do flúor, pode ser? Pode ser sim, professora. E aí pode ser o quê? O substrato dentário, ele fica o quê? Com algumas manchas. Aí eu vou mostrar para vocês, vamos lá ver. Essa fluorose, vocês acham que é o quê? Ela é leve, ela é moderada. Aí, na fluorose dentária, ela tem várias fases. Então, aqui nessa imagem eu tenho um dente normal. Aí, o que eu preciso saber? Se é uma fluorose leve, se ela é moderada ou se ela é severa. Pro, muda o slide, porque tá em Não método foi? visual ainda. Não tá onde? Não tá no slide de manchas brancas ainda, não. Não? Não mudou para vocês? Aqui não. E agora? Tá no slide método visual, como fazer. Ah, não, já mudei. Então, todo mundo comigo? Agora foi. Perfeito. Aí, meus queridos, eu preciso ver se a minha essa imagem de fluorose, vocês chegaram a ver? Não, né? Aí eu preciso pensar o quê? Gente, eu tenho qual é o tipo de fluorose? Qual é o grau de fluorose que está? Se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é severa. Aí, gente, o que eu tenho que pensar? Que tem uma fluorose simples, né? Nessa imagem aí. Nessa imagem, segundo a classificação de Dunn, que essa classificação é que nós seguimos e preconizamos,
né? Mundialmente. Então, nessa fluorose simples, os dentes o quê? Eles mostram o que a gente consegue ver. Bora olhar. Clinicamente, eu consigo ver que tem pigmentação, ela é meio amarronzada, né? Eu tenho esmalte liso. E o que mais que eu tenho? Não tem defeito na sua superfície. Mas, professora, por que você está dizendo que não tem defeito? Olha aqui, ó. Nós temos os incisivos. Vê se vocês estão comigo. Opa. Dá para ver? Sim, Sim. prof. Aí eu estou com os incisivos centrais. E aí, quando eu digo que essa superfície, ela não tem defeito. Vocês conseguem ver? Ela tem uma mancha, mas ela não tem defeito na face vestibular. Eu tenho a fluorose simples, né? Aí, quando é a fluorose opaca, gente? Olhando clinicamente, o que é que eu posso dizer? Eu consigo ver uma opacidade difusa. O que é isso? Vocês conseguem ver aqui comigo que ela está opaca e ela é difusa, ó, segundo a classificação de Dan, tá? E aí, olha aqui, na vestibular dos dentes superiores, a gente consegue ver melhor. Eu tenho uma fluorose combinada com porosidade. Vocês conseguem ver aqui comigo que está poroso na face vestibular? Conseguem ver? Como eu falei para vocês, ó, não tem. Conseguem ver? Aí eu digo, Sim. na fluorose simples, eu tenho a pigmentação. Lembra que eu falei aqui na vestibular? Eu falei, olha, eu não consigo ver porosidade. E aqui eu consigo. Então, eu vi as fluorose simples, para a gente não esquecer. Opa. A fluorose opaca. E aí eu consegui ver a fluorose combinada com porosidade. Ótimo. E aqui eu consigo ver, nessa foto, só estou pegando os incisivos, tá? Eu consigo ver uma imagem normal, os incisivos com o brilho, a anatomia toda de acordo com como preconiza. Aí vocês conseguem ver que aqui no terço incisal começa a ter uma mancha bem de leve nessas bordas incisais, tá na face incisal. Aí, o que eu consigo ver? Eu tenho uma fluorose moderada. Olha aqui essa imagem. E quando está num grau severo, ele tem os aspectos mais amarronzados. E olha aí. Aí, o que a gente não pode esquecer, gente? O que eu pensei? Aonde está localizado a etiologia, que é pela ingestão de flúor, né? Aí, quais são os aspectos e qual o período de alteração? Então, a fluorose, ela é característica, ela começa na fase pré-eruptiva. Pré-eruptiva é o quê, professora? Quando a gente está começando a trocar a dentição, não é isso? E aí, a localização é aonde? É mais nos incisivos, pré-molares e molares, pode acontecer. Em qualquer parte do elemento dentário. O que mais que eu não posso esquecer, tá? De fluorose. Eu tenho que ver se tem defeito de esmalte, que pode ter diversas causas. Aí o que eu preciso ver? Tem a etiologia. Qual seria? Pode ser deficiência de vitamina, pode ser alguma doença, pode ter alguma infecção ou trauma no local. Eu preciso ver também se tem fatores ambientais e genéticos. Ótimo. Aí, o que eu preciso observar? Que existe defeito no esmalte, e aí eu preciso ter o quê? Os aspectos e as alterações. Aonde está localizado? Se é mancha branca, se é amarelo, se é meio amarelada ou é meio laranja. Eu preciso observar o quê? Se comete
um ou mais dentes isoladamente, se só pega na região de incisivo, se só pega na região de molar, se só pega na região de pré-molar, ou se só pega na região de lateral. Eu preciso observar isso, essas alterações que eu tenho que observar. Aí, o que mais que eu preciso? Eu tenho que ver se tem superfície, está na superfície total ou parcial do esmalte do dente. Aí, o que que pode formar? Pode formar ilhas. Falei assim, professora, o que é isso? Pode ser ilhas redondas ou ovais. É o formato dela. E sempre com onde é o período? No período pré-eruptivo. Tá? E aí, outra coisa que é de suma importância que a literatura preconiza. O que eu preciso observar? Eu tenho que ver se tem mancha branca, se é lesão inicial de cárie. Eu tenho que diferenciar se é fluorose ou pode ser uma mancha branca inicial de cárie. Aí, onde é que fica localizado? Eu preciso ver se esse paciente é um paciente que higieniza bem. Se quando eu for fazer aquela anamnese lá embaixo, como eu mostrei para vocês, a fase inicial que a gente precisa passar para fechar o diagnóstico, se esse paciente tem biofilme dentário, se tem placa bacteriana ali bastante, né? Geralmente, onde é que fica localizada essa placa bacteriana? Ela fica nas superfícies cervicais, proximais e oclusais. Então, é aquele paciente que não higieniza bem, aquele paciente que tem uma má higiene bucal, que é de nosso dever, né, paciente chegando para a gente, e de suma importância nós orientarmos e motivarmos esse paciente, tá? Aí eu tenho que observar o quê? A etiologia, para ver as características da mancha branca, né, de cárie. Aí eu vou ver a localização, se é uma lesão inicial, branca, ou se ela é acastanhada. Quando isso, professora? No período pré-eruptivo. Aí, vocês tiveram essas questões no teste de progresso, né? Vamos lá. A realização de... Podem desmutar o microfone, se quiser, para a gente conversar um pouquinho, tá? Fiquem abertos. Eu já botei até a resposta, era para a gente conversar. A realização de um diagnóstico, o que eu preciso? Na sua etapa muito difícil para a gente fechar o diagnóstico, uma vez que a doença é um processo dinâmico e de desmineralização. Isso quem falou foi Conceição, e que é o que nós preconizamos para estudar, né? Aí o que nós vamos observar? Diante do diagnóstico de cárie, diante do Gente, mudou diagnóstico... aí para vocês o slide? Não, Mudou? continua no slide de mancha branca, sugerindo lesão inicial de cárie. Não tá na atividade, não? Ô, gente, eu tô aqui falando da Não. atividade e vocês ficaram... Agora Peraí. sim. Agora foi? Tinha ido já. Foi, pronto. Foi para atividade? Tava na atividade, agora saiu. Estava na atividade. Ah, desculpa, gente. Bora lá. Tá. Opa. Aí. Vamos lá. Aí foi Conceição, em 2007, que fez várias pesquisas, e aí o que nós temos a observar? Diante do diagnóstico de cárie, Põe em tela nós maior. precisamos... Oi? Põe na tela maior. Você consegue? Possível. Agora, foi? Calma, tá carregando. Tá preto. Tá carregando. Espera pra... E aí, agora? Oi. Todo mundo comigo. Pronto, perfeito. Então, para uma adequada observação, os aspectos clínicos das lesões, principalmente em esmalte,
é fundamental a secagem das superfícies com jato de ar após uma profilaxia prévia. Correto, né? Então, nós precisamos, para fazer o diagnóstico, nós precisamos do quê? Do ambiente bem iluminado, seco, não é isso? E limpo. Aí, outra questão. Atualmente, os exames visuais e táteis têm sido como método de quê? Vocês acham o quê? Para eu vendo e pegando, lembra que eu falei para vocês lá na frente, já respondendo essa pergunta. Então, o que se realiza para aumentar a sensibilidade do exame visual e avaliado no radiográfico? Certo? Eu coloquei verdadeiro, prof. Certo, é verdadeira mesmo, isso aí. Agora, ó, por que que tá falso? Por que que tá falso? O exame radiográfico. Oi, eu pode tô com falar. dúvida nesse segundo. Bora. Tipo assim, pode até ter ser um método duvidoso você examinar as proximais dos dentes e você não ter certeza se tem cárie, se tem. Mas na superfície oclusal é visível quando se tem alguma cárie. Não tem o que duvidar. Não, oclusal, vamos lá. Eu tô com uma cárie, peraí que eu posso pegar uma imagem para você. E se eu tiver uma cárie na oclusal, para eu fechar esse diagnóstico, às vezes, mesmo eu olhando clinicamente, eu posso ter um caráter duvidoso. Por quê? Presta atenção. Quem foi que falou comigo? Só me dá um nome antes, só para eu ficar mais... Geslaine. Oi, Gê, deixa eu te dizer. Aí, o que que precisamos observar, Gê? Se eu tenho uma cárie pequena na face oclusal, e se eu olhar clinicamente aqui, e aquela cárie é uma cárie de... Uma cárie, eu não sei se ela está extensa, só olhando pela face oclusal, eu tenho uma cavidade bem pequena nas cicatrículas e fissuras, não é isso? Sim. Aí, como é que eu vou saber a extensão da cárie? Eu preciso da radiografia para fechar a diagnóstica. Entendeu? A gente pode até não saber a extensão da cárie, mas a gente sabe que ali tem uma cárie. Eu acho que não é duvidoso. Você tem como diagnosticar um dente na oclusal se tem uma cárie ou não, até com a própria a sonda. Quando você passa, você percebe se tem porosidade, se não. Ativa ou inativa, é isso. Se ela é porosa ou não, ela é ativa ou inativa, porque assim, se vamos restaurar ou se vamos preservar o meio. Entendeu? Isso aí a gente não tem como fechar diagnóstico sem um exame radiográfico. Mesmo olhando clinicamente, se ela é uma cárie extensa ou se ela é ativa ou inativa, como é que a gente vai saber? Mesmo pela oclusal? Eu sei que eu tenho cárie, tá lá. Ela tá bonitinha na oclusal, eu consigo ver. Agora, se eu vou acompanhar ou se eu vou restaurar, esse caráter é duvidoso. Eu preciso do exame radiográfico para fechar. Entendeu? Gei. É Geisa, né? Eu entendi. Geslane, eu entendi o que a senhora quis dizer. Entendeu? Mas ainda assim, eu não concordo com essa questão. Em ESAB 1, teve uma questão parecida. E eu coloquei como verdadeira e o professor falou que estava falsa. E aí eu fui pesquisando. Foi com o Marcelo, mas como ele não está em ESAB 2, né? Cada professor tem um jeito de ensinar. Assim, às vezes a gente não tem como saber se a cárie está ativa ou inativa, mas você sabe que ali tem uma cárie. Você tem como dar um diagnóstico de cárie. E às vezes até pela radiografia. É diagnóstico não concluso, gente. Presta atenção, rapidinho. A gente pode ver o diagnóstico, mas não concluso. A gente não pode fechar diagnóstico se a gente não sabe. Você entendeu? Dependendo da extensão da cavidade. Eu sei que tem uma cárie. Isso é muito pertinente mesmo. Ela tem uma cárie, ela tá lá, eu consigo ver. Agora, se eu vou restaurar ou se eu vou acompanhar, eis a questão. Entendeu?
Mas Entendi. é muito pertinente o que você falou, tem uma lógica, mas sem o exame radiográfico e o exame clínico, para a gente fechar o diagnóstico é desafiante, né? Não tem como só. Aí eu sei que eu tenho uma cárie, mas aí se ela é ativa ou inativa, como é que você vai planejar esse paciente? Entendeu, gente? Entendi. Tô aqui, vamos lá. Aí, o exame radiográfico é capaz de detectar uma lesão em estágios ou precoce de desenvolvimento, principalmente pela sobreposição da estrutura desmineralizada sobre as áreas mineralizadas, tornando-se a região radiolúcida em imagem. É verdadeira ou falsa? É falso, gente. Alguém se opõe? Não? Ninguém? Todo mundo está de acordo? Sim. Sim. Pronto. Bora lá. Segundo o índice de Dan, de fluorose, vamos lá. O excesso de flúor pode ser benéfico apenas, ou apesar de, em quantidade recomendada, ser benéfico. Isso é verdadeiro ou falso? Vou trazer para cá. Quando eu falo do excesso, pode ser tóxico apenas. Tá errado. Aí o que mais? Peraí. Sua toxicidade pode ser aguda quando grande quantidade de flúor é ingerida de uma só vez ou crônica, como pequenas quantidades são ingeridas. Até aí vai. Aí, quando eu falo em uma forma aguda, a toxicidade pode variar. Peraí, chegou alguém aqui. Gabriela, desculpa, gente. Pode variar desde uma simples quando eu falo em consequentemente morre, já vi que tá errado, né? Aí vamos para a questão B. Fluorose dentária são manchas, em geral, esbranquiçadas, beleza, que aparecem nos dentes por excesso de flúor, pronto, tá certo. Geralmente, de forma cinética, tudo bem, até aí tá tudo certo. Geralmente, acomete crianças de 70 a 60 anos. Já errou, né? Se fosse crianças de quantos anos a quantos anos? De 0 a 12. Isso. Porque já tá aí, ó. Quando eu vi criança, 70 a 60 já errou. Já, ó, próximo. Para se minimizar o problema da fluorose, deve-se revisar os níveis de flúor colocado na água. Quando eu boto, pode-se revisar o nível de flúor colocado na água. Pra gente, isso aí já tá falso, né? Aí o que mais? Quando eu falei a água fluoretada em água com baixo nível de fluoreto, tá errado. Já tá tendo divergência, né? Pronto. Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo quietinho. Aí, a letra... Suzy, Oi? rapidinho. Oi, Su. Nessa letra A aí que você se refere ao tóxico, quer dizer assim, tóxico de passar mal, assim, alguma coisa? Isso, para morrer, Tá. não vai.
Tá bom. Já tá no extremo, já tá no, sabe? E isso aí já tá errado por isso, porque falou que era tóxico, e aí aqui embaixo já vem, ó. Consequentemente, morre. Tóxico, a morte. Fala, ó, peraí, já não dá. Aí, outra questão. Para se minimizar o problema de fluorose, pode-se revisar os níveis de fluoreto colocado em água, ótimo. Fiscalizar a indústria para que respeite a quantidade máxima permitida em os alimentos processados com água fluoretada, certo. Aí precisamos ver, se eu ver, fluoretar o sal doméstico como opção mais segura, evitando assim a reinserção da substância. Aí, quando eu falo, ainda é, quando eu digo que crianças menores de 7 anos não usem dentifrícios fluoretados ou usem apenas uma quantidade semelhante a um grão de arroz. Isso aí é o quê? Isso é certo, não? Quando eu digo que crianças não usem dentifrícios fluoretados, usem apenas uma quantidade semelhante ao grão de arroz. Ficou confuso, né? Quando eu digo, é para usar ou não? É indicado o quê? Que use dentifrícios fluoretados com uma quantidade... Aí está aqui dizendo, ó, não use dentifrícios. Alguma dúvida? Não, né? Aí, gente, a questão que é correta. Fluorose dentária são o quê? São manchas, em geral esbranquiçadas, certo? Que apresentam nos dentes por excesso de flúor, geralmente de forma simétrica, geralmente acomete de 0 a 12 anos, em regiões onde a água é fluoretada ou possui fluoreto natural maior do que 2, maior do que 4. E os trabalhadores da indústria de flúor. Essas são as pessoas que estão mais propícias a ter fluorose. Essa questão era a letra E. Aí, gente, paciente LCK, 32 anos, sexo feminino, compareceu à clínica escola da Unime para realizar o tratamento odontológico. Após o exame clínico, visual, radiográfico e anamnese, identificou-se o quê? Identificou uma lesão de mancha branca em sítio específico. Ela é brilhante e opaca nos dentes, ou no dente 25. A presença de defeito na sua estrutura de esmalte acastanhado, isolado, na ponta de cúspide do dente 25, além da mancha branca acastanhada. Então, quais são as características que nesse paciente para eu diagnosticar fluorose? Então, quando eu vejo um paciente para fechar o diagnóstico de fluorose, eu tenho que perceber que as manchas brancas e acastanhadas, elas são o quê? Estriadas generalizadas. Essa é a questão. Se eu botar as manchas brancas só opacas, não condiz. Mancha branca opaca em sítio específico, mancha branca brilhante, e aí pode ser defeito estrutural acastanhado.
Pode ser também, mas o que é mais completo, na verdade, não. As manchas brancas e manchas brancas nessa paciente LCK, acastanhadas, estriadas, generalizadas. Por que não pode ser essa letra C aí? Qual? Mancha branca em sítio específico. Quando eu falei aqui em cima, ó, quem foi que falou, gente? Suzy. Oi, Su. Ó, quando eu falo aqui em cima, ó, lesão de mancha branca em sítios específicos, brilhantes e opacas. Então, apresenta defeito na estrutura de esmalte acastanhado isolado nas pontas de cúspide. Isso que eu estou falando no dente 25. Entendeu, Su? Não. Não? O que foi? Você acha o quê? Pode Eu ser acho que mancha essa é uma branca em sítio característica. específico. É uma característica. Eu vou rever isso. Viu? Mancha branca em sítio específico, letra C. Deixa eu anotar aqui. Ela pode ser também, viu? Recapitulando. Deixa eu conversar lá. Peraí. Deixa eu anotar. Essa questão ficou muito aberta a dúvidas, porque Ficou. a letra E também é correta. E quando se Defeito fala de em as estrutura manchas castanhada. brancas, quando se Peraí. fala em as manchas brancas, pode ser vários tipos de manchas Vários brancas, tipos. entendeu? Manchas brancas. Deixa eu vou rever, viu? Reavaliar. Deixa eu só anotar aqui, viu? A questão. Pode ser a letra B, tá? Letra C. Defeito das estruturas acastanhadas também é uma característica, tá? B, C ou E. Ela tá bem aberta mesmo, tá? Eu vou rever essa questão, viu? Vou pedir pra gente rever essa questão, tá? Então, o que pode ser nessa questão? Pode ser manchas brancas e acastanhadas, essa que é a letra B mesmo, que é a correta. Ou a letra C, se eu colocar manchas brancas em sítios específicos, eu posso caracterizar assim. E defeito na estrutura acastanhada, tá? Então, pode ser, essa questão pode ser B, C ou E, tá? Vou botar lá. Tá. Aí, qual o plano de... O que nós podemos fazer para tratar a fluorose? Ninguém comigo? O que eu posso fazer? Oi. Pode falar. Microabrasão. Isso, eu posso fazer microabrasão ou o que mais? Se for num caso mais... Clareamento? Clareamento, isso. E que mais? Tem mais outra coisa. Num caso mais severo... Pode colocar uma faceta, lente de contato. Isso, faceta laminar. Isso, perfeito, tá? Aí, o que eu vou trazer para vocês? Vamos fazer uma microabrasão. Vou pegar o vídeo para a gente fazer. Opa. Microabrasão pode ser feito com um produto que vem já pronto e a gente pode manipular também. Com o quê, gente? Com o quê? Aquela pasta de água, pronto. Isso. Não, peraí. Ácido fosfórico 37% e... Peraí que eu tô abrindo. Dá para ver aí? Como é que eu posso fazer a microabrasão? Ácido, porque assim, o ambiente bem isolado, o que pode ser? Esse daqui é um exemplo do produto que já vem manipulado. Mas o que pode ser feito também? Ácido fosfórico a 37% com pedra pómez. Tá? E aí, como é que é feito? Tá todo mundo vendo? Sim.
Então, essa pasta ela já vem pronta, tá? Pelo fabricante. E aí é uma aplicação de o que preconiza? Vai colocar ela, o isolamento feito, isolamento absoluto, tá? E aí faz uma fricção, faz uma leve força. Ele faz com um algodão ou com um pincelzinho. Para quê? Para a gente, ó, fazer uma leve, assim, ó, faz fricção, como se fosse friccionando, tá? E aí lava, faz mais uma aplicação, esse produto, o que a bula recomenda, tá? Ele só está fazendo, sendo que a borda incisal desse dente está fraturado, então ele está fazendo a microabrasão, para depois, posteriormente, pensar em fazer uma reabilitação, tá? Ele deixa bem claro no vídeo eu falando. Leonardo Muniz, ele é um querido. E aí lava bem, seca, e aí faz mais uma aplicação, como manda a bula. Coloca na face, aonde está a mancha, e aí faz uma forcinha para ó. E aí, o que nós precisamos observar? Sempre tira a foto antes e depois do procedimento para a gente perceber as leves mudanças que é feita. E ela faz mais uma aplicação. E aí, coloca, faz o vídeo tá gravado aqui. Travou? Aqui sim. Ó, peraí. Eu acho que eu disponibilizei no Ava, mas se não, eu vou colocar agora, tá? Tá vendo? Parou? Alguém tá conseguindo ver? Agora voltou. Pronto. Voltou, não? Voltou. E aí, ele usa o protocolo. Na verdade, tem várias manchas. Para fim didático, o que ele fez? Ele mostrou logo nos incisivos, tá? Sendo que no lateral, aí depois ele está fazendo por etapa. Fez os incisivos, depois ele está fazendo o lateral. E é o mesmo posicionamento, só para vocês melhorarem o campo de visão para ver. O pró, por que ele só tá fazendo na incisal? Por que ele não faz na cervical também? Ele está fazendo a cervical, acho que é o ângulo, não? Peraí, Eu tô vendo só na incisal. Ah, agora eu vi. Dá para ver? Tá, eu acho que é o ângulo. Mas ele faz na face vestibular, tá? E aí, o protocolo que ele seguiu? Ele usou depois disso, depois que fez a microabrasão, ele pegou uma pasta de polimento e acabamento e um disco de feltro e passou. E depois ele coloca a flúor, a técnica que ele preconiza, tá? Lava bem, lembrando que não pode ter contato com gengiva. Depois ele faz a aplicação tópica de flúor. Depois, o que ele faz? Vocês percebem que esse paciente teve uma fratura, né? Já tinha fluorose. É só para fim didático, para que vocês percebam. Ó. O paciente já estava com essa fratura aqui na borda incisal. E aí, fez o tratamento. Depois ele até fala um pouquinho mais do caso. Que ele depois fez o clareamento. Tá? Fez a microabrasão e logo depois preconizou o clareamento para esse paciente. O paciente ficou bem satisfeito. Deixa eu botar aqui para vocês. Ô, Próximo, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, enquanto você Claro. não troca aí. Claro. Você lembra daquele exemplo que a senhora deu dos incisivos centrais que estavam escurecidos lá da fluorose? Sim. Ali é uma fase inicial? Não, que eu vou chegar lá, peraí. Não é a fase inicial, não, já está na fase... Não, né? Porque eu fiquei meio confusa, porque já tá foi no o primeiro que a senhora severo. ensinou. Ah, sim. Já está na fase severa. Qual? Foi lá na frente? Ainda não apareceu. Foram aqueles 2 incisivos bem grandes. Foi o primeiro caso. O primeiro caso? Já está na fase severa. É esse aqui?
Não, não, aqui é para vocês verem como é o aspecto da fluorose. Mas já está num grau avançado. Pronto, porque foi o primeiro caso, eu pensei que era por ordem de acometimento. Ah, não. Não, era para vocês para treinar a visão de vocês, para quando vocês chegarem e ver logo. Entendeu? É um aspecto de fluorose. Viu? Alguma dúvida, meus queridos? Eu vou rever a questão, tá? Vou falar lá para que possa ser alterado. As questões que serão aceitas serão aquelas que eu falei para vocês. E que mais? Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida em questão de que a gente possa te ajudar? A líder já falou, né? Os temas que para serem estudados, explanados. A gente vai colocar o cronograma para vocês. E que mais? Alguma dúvida? Pode botar aí o... Professora? Oi, pode. A senhora poderia falar um pouco mais sobre a oclusão dentística? Como a gente pode fazer para alcançar uma oclusão? Óculos. Vocês vão ter uma aula de oclusão, acho que já está no cronograma aqui. Deixa eu só mais ou menos falar para vocês, antes de ser advogado. Vocês vão ter uma aula de oclusão com a professora Joseane, dia 4/5, provavelmente. Agora, professora, essa oclusão dentística está no encontro 8. E como foi preconizado que seria do encontro 1 ao encontro 8 a prova, então a gente teria essa aula somente depois da prova? Eu vou ver. E quem está falando? Daiane. Eu vou ver isso, porque eu anotei aqui, né? Que eu preciso ver se será do encontro 1 ao 10, que está disponibilizado, né? E aí eu tenho que ver a questão do encontro 8, se vai cair. Porque a líder da sala colocou, né, pra gente que seria do encontro 1 ao encontro 8 mesmo. Entendi. A professora Cristal já me confirmou. Já? Já. Eu vou ter uma reunião com eles para falar sobre isso, tá? Porque isso que vai me salientou agora, tá? Mas tá no cronograma de vocês vão ter oclusão dentística, uma aula só disso. É porque no encontro 8 só tem um vídeo, né, do YouTube. E deixa algumas dúvidas, né, porque a gente não aprendeu tudo isso, né, de como se proceder, qual é o objetivo principal e tal. E aí tive mesmo dúvidas. Aí eu pensei que... mas se não der para ter essa aula, professora, poderia colocar pelo menos algum slide com áudio para gente... eu posso ver isso daí. Muito pertinente sua observação. Eu vou ter reunião com o pessoal da ESAB e aí eu já vou falar sobre isso, tá? Mas essa aula que você está questionando vai ser dada, com certeza já está no nosso cronograma, tá? Revisão de oclusão, revisão de restauração de dentes posteriores, revisão de classificação das doenças periodontais e histologia do periodonto e aumento de coroa. É isso que está na nossa programação. Certo. Tá? Viu? Certo. Aí eu vou só orientar sobre como é que nós vamos alimentar, se tiver possível. E aí a líder vai entrar em contato para falar com vocês. Tá bom, pronto. Certo. Viu? Gente, deixa eu desejar uma semana maravilhosa para vocês. Que vocês possam, nesse momento tão desafiante, estar em estado de presença com as pessoas que vocês amam, até com nós mesmos, né? Então, eu desejo, como é o início da semana, eu desejo uma semana abençoada. Espero que possa ter acrescentado eu trouxe coisas práticas para que possa ser mais vivenciada, né? E um beijo em cada um. Eu tenho certeza que eu estou sentindo falta da vida clínica. Em breve estaremos juntos, viu? Um beijo. E eu vou Obrigada, ver isso. Outro próprio, a senhora também. Vou pedir para... A gente vai entrar em contato com Vanessa, viu? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus e até breve.
Tchau, tchau. Até, beijo. Até, Tchau. tchau. Tchau, Beijo. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, beijo.